Olá, sétimo ano. O professor teve um problema aí na internet, não consegui postar as aulas antes. Infelizmente tive que postar aí hoje na sexta-feira, mas a gente vai correr atrás do tempo perdido aí, tá? Vai ser uma aula breve, bem objetiva, mas com bastante aprendizado. A gente vai trabalhar as inequações. Resolve uma inequação da mesma forma que se resolve uma equação. A única observação que a gente precisa fazer é que quando numa equação eu chegava numa resposta que o x era negativo, então o que a gente fazia? Por exemplo, a resposta era menos x é igual a 5. Então eu multiplicava essa equação por menos 1 e tornava aquele x positivo e tornava aquele valor numérico que era positivo e negativo. Então o que era menos x é igual a 5, ele resultaria como resposta x é igual a menos 5. Na inequação, a gente também vai usar esse critério. Eu não quero saber quanto que é menos x, ou então eu não quero saber qual valor que é menor ou maior a menos x. Eu quero sempre uma resposta em função de x. Então, quando eu chegar no final de uma inequação e o meu x for negativo, eu não vou mudar somente o sinal negativo do x. Eu também vou inverter o sinal da desigualdade. Então, se agora, usando o exemplo anterior, eu tenho menos 5 é menor que x, se eu tenho menos x é menor que 5, eu vou ter que x é maior que menos 5. Então, esse sinal de desigualdade também é um sinal de matemática. É um sinal matemático. Então, se eu vou inverter o sinal positivo e negativo, eu também inverto o que é maior para menor e o que é menor para maior. Certo, gente? A gente vai ver isso bem na prática. O professor vai dar bastante ênfase quando se deparar com essa situação aí. Tá ok, gente? Bons estudos. Então, como a professora já postou lá na sala de aula de vocês, o assunto da avaliação de P2 é o capítulo 13, 14, 15 e 16. Repetindo aí, né? Então, a gente vai continuar aí do capítulo 14, aí a proposta da gente ver na próxima aula, capítulo 15 e 16. Fixe bem o conteúdo aí, ele vai ser bem objetivo, tá? E aí a gente vai realizar as operações. Então tá aí uma figurinha aí bem divertida até, né? Imagina aí que o sinal de inequação, ele é a boca de um jacaré. Então a boca ela sempre aponta para o número maior. Então se eu tenho 5 e 3, a boca vai apontar para o 5. Então se o 5 está à esquerda, é para lá que eu aponto ela. Ali embaixo a gente tem o 3 e o 5. Então ali o 3 e o 5 mudaram de lugar. Se eles mudam de lugar, a direção da boca do jacaré também muda. E uma coisa que eu tenho ali no meio é que 5 é igual a 5. Então, nesse caso, a boca do jacaré ela não está aberta, ela está cerrada, né? E forma, então, aí o sinal de igualdade. Não dá para o aluno ir para uma avaliação de P2 se ainda está se confundindo com o sinal de menor e de maior. Quem fez a aula de recuperação lá no começo do ano letivo com o professor, a gente colocou lá a possibilidade de você usar os sinais aí de menor e maior, né? Você faz um risquinho no meio e quando esse símbolo ele se parece um 4, ele então é o sinal de menor. E se você fizer um risquinho no meio, ele parecer um 7, então ele é sinal de maior. Aqui mostra isso, ó. Se eu tivesse só o símbolo, né? Ao fazer o risquinho aqui no meio, ó, ele vai parecer com um 7. Então esse aqui é o sinal de maior. Esse aqui, se eu fizer um risquinho aqui no meio, ó, ele vai parecer com o número 4. E aí, então, esse sinal aqui é o de menor. Por favor, não vão errar esse sinal aí na avaliação, né? Perder pontos necessários aí e tão importantes por causa de uma coisa tão simples como essa daí. Tá aí a questão número 6, já vamos resolver ela aí, tá? Como o professor falou, resolve como uma equação. O problema é que se você está fazendo o reforço aqui é porque talvez você tenha ficado em dúvida em algumas situações aí de como resolve a equação. Vou relembrar vocês. Encontrou uma equação, antes de resolver qualquer coisa, ajusta ela. Bota tudo que é letra para o lado esquerdo e bota tudo que é valor numérico para o lado direito. Principalmente tomando o seguinte cuidado. Quando você puxa um número ou um sinal
uma incógnita para o outro lado, eu tenho que mudar o sinal dessa operação. Então, se ele estava somando, ele vai subtrair. Se ele estava subtraindo, ele vai somar. Se ele estava dividindo, ele vai multiplicar. E se ele estava multiplicando, ele vai dividir. Então, eu tenho aí, ó, 5x mais 13 é maior que 7 mais 2x. A primeira coisa que você vai fazer, meu caro, joga tudo que é letra para o lado. Então, 5x já está aqui. Vou resgatar esse 2, ele vai ficar menos 12, menos 2. O 7, ele tem precedência, ele já está no lugar dele. Então, primeiro eu copio o 7, e aí, então, eu vou resgatar o 13 que está desse lado aqui, ó. O 13 está positivo, ele vem para cá, negativo. Está aí, ó. 5x menos 2x é maior que 7 menos 13. Aí faz a continha, né? A diferença do 5x e 2 é a diferença de 7 menos 13. Está aí, ó. 3x é maior que menos 6. Então, esse 3 está multiplicando, ele vem para cá sendo dividido. Então, ó, é 6 dividido por 3, e não o contrário, porque o 6 já está desse lado. Então, é ele que vai realizar a operação. Então, o 3 ele vem para cá sendo dividido. Então, se eu chego na resposta x é maior que menos 6 terços, eu ainda consigo simplificar ou dividir. X é maior que menos 2. Aí a gente tem que colocar a resposta como solução. Solução é x pertence aos racionais tal que x é maior que menos 2. Tem como não tirar um 10 nessa prova? Não dá. Tem que ir lá e tirar um 10 e depois fazer um 10 ou tirar um 10 no trabalho também. E aí fazer a P3, recuperar a nota que você tirou baixa A na P1 e aí já tirar uma média 10 no segundo trimestre. Exercício 6, letra B. 8 menos 3x é menor ou igual a 12 menos 7x. Então, ó, o 3x negativo, vamos deixar do lado esquerdo. Vamos resgatar aquele 7x que é negativo, ele vem para cá somando. Ele está subtraindo, ele vem para cá somando. Depois, eu copio o sinal da inequação, menor ou igual. O 12, ele já está aqui, então ele vem primeiro. E aí, então, eu vou resgatar aquele 8 que está lá do outro lado. Ele está positivo, é mais 8, aí está somando, ele é positivo. Ele vem para cá sendo uma subtração. Então, tá aí. Ajustei, ó. Letra de um lado, valor numérico do outro. 3x mais 7x, menor ou igual a 12 menos 8. Então, agora eu vou fazer as continhas que tem que fazer aí, ó. 4x é menor ou igual a 4. Eu não quero saber quanto que é 4x, eu preciso saber quanto que é x. Logo, esse 4 que está multiplicando o x, ele vem para cá dividindo. Então, tá aí. X é igual a 4 dividido por 4, que é igual ao quê? Eu tenho 4 balas, vou dar essas 4 balas para 4 crianças. Quantas balas vai ganhar cada criança? Uma bala, não é? Então, tá aí, ó. X é menor ou igual a 1. E aí a resposta sempre em forma de solução, ou forma de conjunto, né? X pertence aos racionais, tal que x é menor ou igual a 1. Letra C. Nós temos um número decimal à esquerda e nós temos um número decimal à direita. Então, deixa eu relembrar vocês. Quando a minha equação ela vem escrita em forma de decimal, é viável eu responder ela em forma decimal também. Se ela está apresentando em forma de fração, como a gente vai ver aí cálculos envolvendo fração, é viável, é correto eu apresentar a minha resposta também em forma de fração. Então aqui a mesma brincadeira, joga letras tudo para um lado, eu tenho o x aqui já que já está do lado esquerdo, vou buscar esse 5x aqui, ó, vou jogar para lá, vai ser menos 5x. O 7,9 já está aqui, então ele tem precedência, ele vem antes. E aí, então, eu vou buscar aquele 3,2 que está lá do outro lado e ele vai ser subtraído. Então, tá aí, ó. X menos 5x é menor que 7,9 menos 3,2. Faz a continha aí no caderno, se é que você já não resolveu esse exercício aí, né? Menos 4x é menor que 4,7. Prestem atenção naquilo que vai acontecer agora aqui, ó. 4,7 ele vai dividir 4, não é verdade? Então ele fica estranho se eu escrever dessa forma assim, ó. Eu estou dizendo um número decimal dividido por 4. Está errado? Não, não está errado, mas não é comum a gente escrever dessa forma. O comum é a gente escrever o quê? Elimina essa vírgula aqui, ó. E aí uma coisa que a gente viu lá no começo do trimestre, né, do primeiro trimestre, para eliminar essa vírgula aqui, basta eu multiplicar por 10. Aí eu vou ficar com 47 sobre 40. Mas não é necessário fazer. Eu estou dizendo que se a resposta fosse dessa maneira, você não iria entregar ela assim.
você iria fazer ela dessa forma aqui, ó, e eliminar aquela vírgula ali, achando uma fração equivalente. Então, realizando a divisão, né, menos x é menor que 1,175. Lembrando, eu nunca vou dar uma resposta em função de x negativo. Então, eu vou multiplicar toda essa equação aqui por menos 1. O que fica negativo, o que era negativo fica positivo, e o que era positivo fica negativo. Então, a resposta do exercício C fica x. Preste atenção aqui, ó. Não mudou apenas o sinal aqui, ó, negativo e aqui o positivo. A inequação também mudou o seu símbolo. Era menor e agora ele é maior. É esse detalhe em específico que um ou outro aluno ainda acaba errando na prova. Se você escrever que x é menor que menos 1,175, a tua questão está errada. Você esqueceu de inverter também a inequação. Não pode esquecer. Então, exercício 6, letra D. Agora a gente começa a trabalhar com frações, e no capítulo anterior também tinham frações, mas como a forma de resolver as frações aqui é a mesma que a gente viu lá no primeiro trimestre, e agora a gente vai ver isso de novo na inequação, eu resolvi deixar as operações com frações para explicar agora na inequação, tá ok? Olhou? Fração, então eu não vou conseguir operar isso daqui. Primeiro eu tenho que encontrar equações equivalentes de todos os valores numéricos aqui, ó, que sejam equivalentes para então eu primeiro resolver. Então eu vou achar o MMC de 2 e 5, porque aqui embaixo do 1 tem 1 e aqui embaixo do 2x é 1, né? Então aí eu não preciso me preocupar. Então como é que ficou? Eu trouxe para cá, ó, 3x sobre 2, que é o que está aqui, 1 sobre 1, para ficar bem evidente o que o professor está fazendo, você não precisa fazer isso, só para mostrar bem o que está acontecendo. 1 sobre 1 já foi, maior ou igual, 4 kits, ok, está igual, e menos 2x eu botei 1 embaixo. Por quê? Porque agora a gente vai achar o MMC de 2 e 5, e aí eu não posso esquecer o seguinte, que para que essas frações continuem sendo equivalentes, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então tá aí, ó, o MMC de 2 e 5 é 10, então eu pego 10, divido por 2 e multiplico pelo que está lá em cima, eu pego 10, divido por 1 e multiplico pelo que está em cima, eu pego 10, divido pelo de baixo, multiplico pelo que está em cima, e por último, eu pego 10, divido pelo de baixo e multiplico pelo que está lá em cima. E aí você vai ter isso aqui, ó, 10 dividido por 2 dá 5, 3 vezes 5, 15, 15x. 10 dividido por 1 dá 10, 10 vezes 1, 10. Maior ou igual, copia, maior ou igual. 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 4, 8. E 10 dividido por 1, 10, 2 vezes 2x, 20x. O que isso vai me resultar? Vai me resultar o seguinte, só o valor numérico. Esqueça aqui o tracinho que o professor esqueceu de tirar, ó. Esse está sublinhado aqui, né? Não precisa. Fica 15x mais 10 maior ou igual a 8, menos 20x. Então, ajustando, ó, letras para um lado, números para o outro, 15 mais 20x maior ou igual a 8 menos 10. Tranquilo até aí? Se ficou alguma confusão aí, dá uma pausa no vídeo e volta e identifica como é que o professor está resolvendo. Não adianta você só continuar e ficar aí assistindo, tá ok? Somou que é x, calculou que é valor numérico, 35x é maior ou igual a menos 2. Eu não quero saber quanto que é 35x, eu quero saber quanto que é 1x. Logo, esse x permanece do lado da equação e o 35 vai passar para o outro lado sendo dividido por 2. E aí a minha resposta final é isso que está aqui, ó. X é maior ou igual a menos 2, 35 avos. Não tem como simplificar esse valor, né? Então está aí a nossa resposta. Letra E. 1,25 menos x é maior que 4x menos 3,75. Então, gente, agora não tem mais o que a gente ficar aí fritando bolinho, né? Resolve do jeito que a gente já sabe. Joga tudo que é letra para um lado, joga tudo que é valor numérico para o outro e faz a continha. Se é número decimal ou fracionário, não importa. Resolve, encontra o valor e traz para a equação. Então, aqui eu já trouxe tudo que é x para um lado do x e tudo que é valor numérico para o outro lado. Agora eu vou resolver essa conta aí. Eu estou devendo x, estou devendo 4x, eu vou somar minhas dívidas, vou ficar com menos 5x. 3,75, 1,25, eu tenho duas dívidas, então eu vou somar essas duas dívidas e eu vou ficar com menos 5. Não se preocupe em mudar aqui o símbolo agora, vai até no final da equação, da resolução do trabalho. Aqui sim, ó, menos x maior que menos 5 sobre 5. Ainda vou simplificar. E a minha resposta vai ser o quê? Eu vou inverter x,
ele era negativo, fica positivo. Eu vou inverter o sinal da inequação, era maior, ficou menor. E o que tinha dado aqui, ó, menos 1, ele vai ficar um positivo. Logo, a resposta da letra E é, o conjunto solução é x pertence aos racionais, tal que x é menor que 1. Letra F. Com a letra F a gente finaliza aí o exercício número 6, tá? Como o professor falou, a ideia é fazer uma aula bem rápida hoje. Olha essa continha bobinha, 10x menos 1 é menor que 12x. Então, puxa tudo que é x para um lado e tudo que é valor numérico lá para o outro lado. Aí a gente vai ficar assim, ó, 10x menos 2x, 12x, menor que 1. 1 já passou para o outro lado. Acha essa diferença aí. 2x é menor que 1. Eu não quero saber quanto que é 2x, eu quero saber quanto que é 1x. Então, eu vou ter como resposta x é igual a 1 dividido por 2. Ou como a gente fala, x é igual a meio, né? 1 sobre 2 é igual a meio. E a resposta, conjunto solução, é x que pertence aos racionais, tal que x é menor que 1 meio. Letra 7. A solução de uma inequação é dada por conjunto solução é igual a x que pertence aos inteiros. Então, se eu tivesse um 4,5 por aqui, já estava errado, tá? Aqui é só números inteiros. E números inteiros eles podem ser negativos e positivos, mas não aceitam dízimas periódicas, nem número fracionário. Tem que ser só número inteiro. E o x tem que ser maior que menos 5. Então, um número que ele é maior que menos 5, eu acho o menos 5 lá na reta numérica. E de lá ele vai indo para o zero. O zero é o elemento nulo. E depois ele vai pegar os números positivos. Então, se ele tem que ser maior que menos 5, ele parte do menos 5,00000 alguma coisa. Ele não pode ser o 5. Ele tem que ser um pouquinho maior do que o 5, negativo. Se eu pegar o 5, ele não está correto. Porque ele está dizendo aqui, ó, que ele tem que ser maior que menos 5. Então, esse não pode ser, esse também não pode ser. O menos 6, gente, o menos 6 ele vem antes do menos 5. Ou seja, ele é menor ainda com menos 5. Então, como ele quer os maiores que menos 5, é lógico que a resposta correta, conjunto de solução, é menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e os números positivos aí, né? Então, a letra correta é a D. Letra 8. Por incrível que pareça, tá? Pode ser até uma curiosidade que eu vou trazer para vocês. Esse tipo de questão que tá nesse livro aqui, ó, essa questão aqui, ó, é uma questão que a gente trabalha lá na faculdade, tá? O professor deu aula para a turma de contabilidade, e a turma de contabilidade lá na faculdade estudava esse tipo de questão aqui, ó. Então aprende direitinho aqui no 7º ano, quando você chegar na faculdade lá, isso aqui você já tira de lambuja aí, né? É muito simples. Então vamos à questão número 8. Em uma empresa, o lucro mensal é definido como o total recebido com as vendas, então tudo que a empresa vendeu, menos os gastos do mês. Então, para uma empresa trabalhar, ela tem que ter o custo, ela tem que pagar funcionário, tem que pagar água, luz, telefone e assim por diante. Então, o lucro dessa empresa é tudo que ela vendeu, nem tudo aquilo que ela vende é dinheiro no bolso. Por quê? Porque ela tem que tirar os seus custos, tudo que ela pagou. E é justamente essa a pergunta da questão número 8. Ó. Para que o lucro seja positivo, se eu tiver zero como lucro, ele é positivo? Não, se eu tiver zero, eu não tenho nem lucro nem prejuízo. O lucro é a partir de 1 centavo na nossa moeda. O nosso menor valor monetário é 1 centavo. Né? Então, para que eu tenha pelo menos 1 centavo, aí sim que eu começo a ter lucro. Então, para que o lucro seja positivo, devemos ter a desigualdade. Vendas é igual a gastos? Não, isso aqui nem é desigualdade, isso aqui é uma igualdade. Vendas maior que gastos? Vendas menor que gastos? Vendas diferente de gastos, então aqui, se ele está dizendo que é diferente, pode ser tanto maior ou menor, né? Então, na verdade, a questão correta é o quê? Que eu tenho que ter um número de vendas maior do que o meu gasto. Se eu tiver um número de venda menor que o gasto, eu não cumpro aí o meu lucro, né? Então, é a letra B. Eu preciso ter bastante vendas para que essas vendas paguem os gastos. Então, a minha venda tem que ser maior que os meus gastos. Tranquilo a questão 8, né? Bem bobinha, bem simples. Mas cai lá na faculdade, tá?
A questão 9 também é uma questão teórica, que também é padrão contabilidade aí, né? O salário mensal de um vendedor de seguros é definido por uma parte fixa de 5 mil. Ó, isso ele ganha fixo, tá? Se ele não vender nada, ele ganha 5 mil reais por mês. Mais uma parte variável de 350 reais para cada seguro vendido naquele mês. Então, se ele vendeu um seguro, é 5 mil reais mais 350. Se ele vendeu 2 seguros, é 350 vezes 2, que aí vai dar 700, 700 mais o salário mensal dele. Tranquilo? Se você identificar as questões dessa maneira, quando chegar realmente na pergunta, você não vai ter problema em interpretar do que aquilo que está sendo pedido. Continuando. Em função da quantidade X de seguro por mês, a inequação que representa um salário em reais igual ou superior a 10 mil é... Ok, então o que você tem que entender? Que 5 mil é fixo e isso não vai mudar. O fixo não vai mudar. O que vai mudar é essa parte variável aqui, ó. Então você concorda que para eu atingir mais de 10 mil reais, a minha parte variável somada tem que dar mais de 5 mil reais? Porque ó, eu tenho 5 mil aqui, ó. Então se eu tiver 5 mil aqui de parte variável, 5 com 5 dá 10 mil. Mas olha só, ele está dizendo que representa um salário em reais igual ou superior a 10 mil. Então eu vou achar um valor numérico 350 aqui, ó, vezes um x, que seja igual a 5 mil ou maior do que isso, para que aí então a renda salarial desse vendedor seja de 10 mil. Então, 5 mil x, não, o 5 mil é fixo, então essa já está errada. 5 mil mais 350x tem que ser maior ou igual a 10 mil. Isso aqui é uma verdade. 5 mil x mais 350... Não, 5 mil não vai mudar, 5 mil é fixo, também está errado. 5 mil mais 350x maior que 10 mil. Essa aqui e essa aqui são muito parecidas, mas ele está dizendo aqui na pergunta igual ou superior a 10 mil. Então é lógico que a correta é a... Relembrando, né? 5 mil fixo mais 350 variável. Então eu tenho que ter um x aqui, ó, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5 e assim por diante, tem que, isso aqui, os dois juntos somados, tem que ser maior ou igual a 10 mil. Por que que não pode ser? Por que que não pode ser A? Porque o 5 mil é fixo, ele não vai alterar. O que vai alterar é o 350, que isso aqui, ó, é a parte variável. O próprio texto já está dizendo, né? Então a questão correta é a letra B. Questão número 3. Resolva as inequações do primeiro grau com uma incógnita, considerando como conjunto universo. Então, ó, a gente vai responder como conjunto universo, né? Vai dar a resposta em conjunto solução. Os números racionais. Então, racionais, qual é o símbolo? É a letra Q, com um risquinho do lado esquerdo dele, né? Brincadeirinha boba, ó, 4x mais 10 maior que 2x mais 30. Primeira coisa, não tem fração, não tem produto distributivo aqui, não tem nada. Ó, então joga a letra para um lado e números para o outro. 4x menos 2x é maior que 30, o 30 vem primeiro e depois eu vou resgatar o 10. Ó. Resolve o x, resolve o valor numérico, 2x é maior que 20. Eu não quero saber quanto que é 2x, eu quero saber quanto que é x. Então, x é 20 dividido por 2. E isso aí, 20 dividido por 2 é igual a 10. Qual é o conjunto de solução? Conjunto de solução é x pertence aos racionais, tal que x é maior que 10. O 3, letra B. Aqui, ó, já temos distributivo aqui. Então, antes de jogar x para o lado e números para o outro, eu tenho que resolver essa distributiva aqui, ó, porque aqui vai formar um outro valor numérico para x e aqui um outro valor numérico. Ó. Aí, então, eu vou ajustar as cargas, né? Letras para um lado e números para o outro. 2 vezes 4x, 8x. 2 vezes menos 6, menos 12. 3 vezes x, mais 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Menor ou igual? O 15x baixa, não tem o que fazer, não está operando nada, é só baixar. E o mais 45 também baixa, não tem o que fazer. Tá aí, ó, o passo a passo. Ficou com dúvida? Foi muito rápido? Pausa o vídeo e verifica aí. Ó. Agora sim eu vou ajustar letras de um lado, números do outro. 8x mais 3x menos 15
menor ou igual a 45, já estava do lado de cá, então ele vem primeiro, depois eu vou resgatar o que está do outro lado. Fiz a operação envolvendo as letras, fiz a operação envolvendo os números. Cheguei em 4x negativo, menor ou igual a 60. Não quero saber quanto que é menos 4x, eu quero saber quanto que é x. Então, primeiro eu vou passar esse 4 que estava multiplicando para cá, dividindo o 60. Né? O 60 vai dividir o 4. E aí, menos x vai ser igual a 15. Então, aqui, ó, presta bem atenção agora. Eu vou inverter esse sinal, eu vou inverter a desigualdade e vou inverter o 15 que é positivo para 15 negativo. Se não ficou nenhuma dúvida aqui, ó, você está muito próximo do 10, tá? Que é aqui que o aluno erra, ele esquece que também tem que inverter o sinal, e aí a resposta dá errada. Conjunto solução, solução é x que pertence aos racionais, tal que x é maior que menos 15. Agora aqui a gente parte de frações, tá? Então, para eu resolver operações envolvendo frações, eu tenho que ter os denominadores iguais. Então, esse 10 aqui, ó, eu tenho 1 aqui embaixo, eu tenho 2 embaixo dessa fração e eu tenho 3 embaixo dessa fração aqui, ó. Então, tudo isso aqui vai ter que ter o mesmo denominador. E isso eu encontro resolvendo de que maneira? Tirando o MMC. MMC de 3 e 2 é igual a quanto? Igual a 6, né? Igual a 6. Então, o professor já antecipou aqui, ó, porque a aula de hoje é bem objetiva mesmo, tá? Então, o MMC é 6. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes y, 2y. 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes menos y, menos 3y. Maior ou igual, embaixo do 10 aqui tem 1, ó. 6 dividido por 1 dá 6, 6 vezes 10, 60. Agora que eu tenho os mesmos denominadores aqui, ó, eu posso esquecer eles. Tá? Posso esquecer eles. Então eu vou ter 2y menos 3y é maior ou igual a 60. Então aqui já tem letra de um lado e número do outro. Foi mais rápido do que a gente pensava, né? Fiz a operação, menos y é maior ou igual a 60. Eu não quero saber quanto que é menos y, eu quero saber quanto que é y. Então eu vou multiplicar tudo por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, o sinal da inequação também inverte. Então eu vou ter y é menor ou igual a menos 60. Inverteu aqui, ó. Inverteu aqui, inverteu aqui e inverteu aqui. E o conjunto de solução? X pertence aos racionais tal que y é menor ou igual a menos 60. Letra D. Também tem frações, né? Com denominadores diferentes. Ó, 2, 4 e 3. Eu tenho que tornar esses denominadores iguais. Então, eu preciso encontrar o MMC, ou seja, menor múltiplo comum de 2, 4 e 3. Então, você já fez esse exercício, provavelmente, se não fez, deveria estar fazendo ele de novo, aí está com dúvida, né? Achar o MMC de 2, 4 e 3, que ele vai ser 12, né? Ok. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 2m, 12m. 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 4, 24. Como é negativo, menos 24. Vamos para a segunda fração agora. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes m, 3m. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 2, 6. Tomem bastante cuidado aqui, ó, que esse sinal negativo aqui, ele não é negativo apenas do 3m, ele é negativo de toda essa fração aqui, ó. Então, o que eu aconselho? Quando você tem um valor negativo na frente de uma fração, abre um parênteses aqui, ó, porque aí você sabe que você vai ter que inverter o que está aqui dentro, tá? Tem negativo? Inverte o que está dentro. Mas para que esteja dentro, você tem que criar esse parênteses aqui, tá? E aí a última fração, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes m, 4m. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. Então, o que o professor fez? Ó? Esse sinal de negativo, ele vai inverter a fração inteira aqui, ó. Então, eu abro um parênteses e aí eu sei que ele vai ficar menos 3m e menos 6 também. Aqui o aluno erra porque ele acha que esse negativo aqui é só do 3m. Aí ele vai dar problema. Aí letras para um lado, números para o outro, ó. Resolve tranquilamente, qualquer coisa dá uma pausa no vídeo aí, né? Identifica o que está acontecendo. Acha que 5m é igual a 34, precisa saber quanto que é m. Então, m é igual a 34 quintos? Não.
M é menor que 34 quintos. E a resposta, conjunto de solução é x que pertence aos racionais, tal que M é menor que 34 quintos. Então, sétimo ano, deixa eu já adiantar uma situação com vocês. Na outra semana, já vai ser a semana de provas de vocês. Uma coisa que eu preciso deixar como sugestão é o seguinte: vai ter dias que vocês terão 2 aulas para fazer, e tem um dia que vocês terão 3 provas para fazer. A sugestão que eu tenho para você é o seguinte: escolheu as 2 provas que vai fazer um dia, começa uma e termina ela. Não pense assim, eu vou fazer as questões fáceis de matemática, depois eu vou fazer as fáceis de geografia, vou fazer as fáceis de história, depois eu vou achar as respostas das questões que são difíceis. Vai dar problema. A gente teve muita gente aí que estava... Nós tivemos muitos alunos que estão aí com nota baixa na P1, porque acabaram se confundindo. Começaram a realizar a prova, acharam que finalizaram a prova, não enviaram o formulário e acabou zerando a prova. Por bobagem. Escolhe a prova que tu vai fazer, começa, termina e envia. Pronto, enviei a prova de geografia, um exemplo. Pode ser história, IGPM, sei lá. Agora eu vou começar a prova de técnicas de redação. Começa, tá com dúvida, pesquisa, vai no livro, assiste a videoaula do professor. Beleza. Terminou a prova? Terminei. Envia o formulário, verifica se ele foi realmente enviado. E aí, então, comece outra prova. Certo, gente? Um abração aí do professor Sargento Luciano Santos. Estudem, por favor. Não estou recebendo nenhuma dúvida. Parece que todo mundo sabe tudo. E eu estou preocupado que a nossa prova já está chegando aí, está batendo na porta. Certo, gente? Um ótimo final de semana a vocês aí.